Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 16 de março. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube Dalton Vieira Invest. Aqui embaixo desse vídeo vai ter ali um botão para você clicar em se inscrever no canal e também deixar ali o sino das notificações devidamente ativado. Lembre-se que você pode também usufruir ao máximo de toda a parte de recomendações, de carteira de ações, de informações relevantes durante o pregão e também até fora do pregão, ou seja, no final de semana, de informações, relatórios importantes como o GPS da tendência, radar da liquidez. O link do aplicativo está aqui na parte de baixo do vídeo, na descrição desse vídeo. Você pode também se inscrever aí no aplicativo, testar gratuitamente aí no aplicativo. Seguindo então para a nossa análise de hoje, eu vou falar nessa análise do Ibovespa, vou depois falar aqui de BOV, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, BBDC 4, ZIN 5, KLBN 11, TAI 11, Embry 3, Azul 4 e VVR 3. Começando aqui a falar do Ibovespa, pregão de hoje, queda nesse momento de 0,72%, tem vários ativos já saindo aqui do leilão, na verdade praticamente já leilão encerrado, então acredito que não vai mudar muito esse fechamento 0,72 de queda do Ibov no dia de hoje. Perdeu as mínimas ascendentes, mas eu não vejo uma relevância tão grande ainda nesse movimento, nessa sinalização de queda. Pode ter um movimento para baixo? Sim, se continuar tendo um movimento para baixo, é aí que eu vou ver menos expectativa de se ter algo tão relevante para baixo. A zona de suporte mais importante fica na casa dos 110,610 ou 600, arredondando 110,600 a 110 mil pontos. Arredondando também aqui, essa faixa aqui eu vejo como um ponto que foi mais testado e é o suporte mais relevante para o Ibovespa. Só que o que eu vejo aqui é grande candle de alta, que volta para cima das médias, principalmente média móvel exponencial 3 períodos, e 3 candles basicamente aqui de lado sem conseguir voltar forte para baixo, perdendo essa mínima aqui. Então é bom ficar atento a partir do próximo pregão. Se acontecer isso aqui, seria a sinalização que eu venho falando que seria mais relevante. Ou seja, se o Ibov, em vez de romper direto, ele lateralizar para depois romper, isso gera uma expectativa maior de recuperação, de tendência de alta um pouco mais relevante. Eu posso superar os... A partir já do próximo pregão já seria interessante, pode até durar um pouco mais, mas se romper os 115,503, mais relevante aí para o índice Bovespa. Lembrando que no próximo pregão temos aí a nova taxa de juros dos Estados Unidos sendo divulgada ali no meio da tarde. Indo agora para os futuros, lembre-se, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha, agradeço demais por sua valiosa audiência. Mini índice gráfico de 60 minutos, nós temos aqui, lembrando que no diário está ali de lado, enrolado, e aí prejudica a parte de tendência no gráfico intraday, ou seja, vem aqui, vai lá em cima da resistência, está na resistência, batendo, gerou sinalização para baixo, dá para focar um pouco mais na ponta vendedora, que foi o que aconteceu no dia de hoje, voltou para baixo de um patamar ali de 114,760, gerando a oportunidade de se trabalhar mais na ponta vendedora, topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Só que no pregão de hoje foi lá e bateu aonde? No nível de suporte da congestão. Tem nível de resistência da congestão e nível de suporte da congestão. Bateu aqui e gerou um sinal de alta. Logo, se abre subindo, foco maior em buscar a operação de venda. Aqui o gráfico de 10 minutos que eu estou mostrando. Abriu subindo, primeira possibilidade de entrada de pivô de alta. Segunda possibilidade, lógico que ainda vai acontecer mais alguns candles aqui no dia de hoje, até as 18 horas. Mas fundo ascendente para cima dessa região aqui em torno ali dos 114, 125, trabalharia mais na ponta compradora. Por outro lado, dá para perceber um nível bem relevante de preço aqui, voltou para baixo desse patamar e gerou topo descendente para baixo dos 114 mil pontos, mas principalmente 113.950, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora. Diria até 113.945, sendo um pouco mais exato. Voltou para baixo dessa região, fica mais para se buscar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para venda de day trade. No dólar, nós tivemos aí um dia de recuperação, dólar ainda dentro de uma característica de corrigindo esse movimento para baixo, mas eu olharia um pouco mais para o dólar. Chegando aqui, se voltar ainda a bater isso aqui, eu olharia um pouco mais para, não que olharia no sentido de não fazer nada para compra e vou focar só em venda, mas ficaria atento nessa questão de o dólar no gráfico diário tiver mais um candle aqui com mínima ascendente, depois gerar topo descendente, aumentará a probabilidade de caminhar para testar essa região aqui.
Nesse momento, no G60 do dólar, primeiro no gráfico de 60 minutos, trouxe a alternativa de se trabalhar na ponta vendedora nessa movimentação para baixo. Quando volta para cima desse nível, que para trás também era uma resistência, já cria-se uma expectativa um pouco mais de subida, só que está entre as médias. O risco aumenta de trabalhar comprando ou vendendo aqui nesse miolo. O ideal é que gere sinalizações de alta já mais aqui para cima ou sinalizações de baixa mais para baixo ali dos 5.605. Jogar no gráfico de 10 minutos vai ficar um pouco mais claro, ou seja, vem para cima e passa a proporcionar sinalizações de alta aí para cima dos 625 ou melhor ainda para cima dos 628. Fundo ascendente ou pivô de alta acima dessa região seria um pouco mais relevante. Por outro lado, cai e vem passando a gerar sinalização de topo descendente para baixo dos 606 ou 605, trabalharia mais na ponta vendedora de day trade no dólar, 10 ou 5 minutos. Ações agora, vamos falar da Petrobras, PTR4, que no pregão de hoje caiu aí 1,56%, mas basicamente não fez nada tão relevante em termos de, nossa, o dia de hoje caiu e não gerou um sinal de baixa. Não perdeu a mínima do pequeno anterior. Então dá para trabalhar com stop ainda lá embaixo dos 23,10, ou se somente se fechar abaixo da média móvel 3 períodos gerar nova mínima. Uma primeira alternativa, e quem quiser trabalhar com stop mais curto, para quem está comprado no swing trade, abaixo da mínima de hoje em R$ 23,22. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos em cima de PTR4, o que nós temos aqui é um movimentozinho para baixo, abriu o próximo pregão, gerando isso aqui, ó, um fundo ascendente, voltando a fechar preferencialmente para cima dos 23,40, 23,43, dá para se buscar a operação de compra pelo G60 na Petro, tentando pegar o próximo movimento de subida e stop ficando aqui para baixo, ou dessa mínima aqui, ou da mínima da primeira hora de pregão. Falando de operação mais curta pelo G60. E o sinal realmente mais negativo, fechamento abaixo da média, seguido de nova mínima, aumentará a probabilidade de caminhar para fechar esse gap aqui de alta, que tem suporte aí desde os 22,39 a 22,34. Vale 3, dia de hoje, queda de 0,32%, gerou a superação da máxima que no anterior, ainda com risco um pouco maior. Se ela conseguir, a partir do próximo pregão, superar essa máxima, aí aumentará um pouco mais a probabilidade de subida do preço. Quem entrou comprando Vale 3, ou quem está comprado em Vale 3 no swing trade, dá para trabalhar abaixo basicamente dessa formação de dois fundos. Um aqui que gerou, fechou lá em cima e voltou para baixo, outro que gerou aqui, mas não fechou lá em cima e na verdade fechou mais para baixo aqui. Não conseguiu ficar acima dessa máxima. Onde fica então o stop? Na região dos R$ 95,69, um ponto de stop aí na operação. Olhando para o G60, sinalização realmente mais relevante é voltar a fechar para cima desse patamar aqui, ó, dessa região que foi respeitado no pregão de hoje, fechamento do G60 para cima dos 97,40, seguido de nova máxima no candle seguinte. A próxima ação, vamos falar de BBDC4, que é um ativo que eu recomendei compra no pregão de hoje, desde que ela superasse a máxima aqui essa máxima aqui desse topo, né, que é os R$ 25,48. Então, entrada nos R$ 25,49. Deixa eu só colocar aqui na tela, enquanto carrega aqui, eu esqueci de colocar aqui o controle das operações aberto aqui para vocês visualizarem. Deixa eu colocar, já abrir aqui e colocar na tela. Entrada por volta dos R$ 25,49, stop em 24,76, que é basicamente usando ali a mínima desse candle, ou seja, se voltar aqui para cima, gerar entrada e o preço depois eu voltar de novo para baixo desse patamar, não faria mais sentido continuar posicionado nessa operação. Eu posso até alterar essa ordem no próximo pregão, aí eu vou comunicar isso aqui logicamente dentro do aplicativo DV Invest. Posso até mudar a questão do stop, colocar um pouco mais na questão da volatilidade do papel, em vez de ser simplesmente abaixo dessa mínima. E o objetivo em 26,95 com risco de 2,86%, alocando 12% do capital total nessa compra aí de BBDC4. Segue válida para o próximo pregão uma entrada se romper essa máxima. Depois de gerar sinal de baixo e alguém reverter aqui para cima, gera pivô de alta, gera expectativa maior de subida do preço no papel. Os em Minas, pregão de hoje, bela alta aí de 8,55%, fechando acima de tudo. Retorno do preço, principalmente pelo G60, se sustentando acima da região ali dos 17,80. 17,80 seria o ideal. Se sustentando acima dos 17,80, gerou aqui fundo ascendente acima dos 17,80. Média móvel de 3 períodos também
dá para buscar a operação de compra pelo gráfico 60 minutos. Para quem já está comprado ou comprou esse rompimento, o stop pode ficar abaixo da mínima do pregão de hoje ou do gap de alta. Gap de alta aqui em 17,21, então o stop ficaria em 17,20 ou abaixo da mínima de hoje em R$ 17,28. Ativo segue alinhado aí para cima no semanal, no mensal, ativo alinhado para cima. Seguindo aqui KLBN11, tivemos um dia bom para a Klabin, ela tentando voltar para um nível de preço importante, para cima da média, para cima da região de fundo anterior e vários topos anteriores aqui. Então, um nível de preço bem representativo. Belo sinal de alta, importante se manter acima dessa região dos R$ 29,50, arredondando, para que melhore a expectativa de subida do preço desse papel. Para quem está comprado, fica claro a possibilidade de trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, aqui. Porque se ela fizer isso aqui, ó, tiver algum retorno para baixo, vai aumentar a chance de pivô de baixa e de fortalecer a tendência de baixa do preço desta ação. Lembrando que é uma ação que ainda tem um cenário de tendência de alta no médio prazo, gráfico semanal, de curto para médio prazo, e de médio para longo prazo no gráfico mensal. Para abrir a operação também na ponta compradora desse papel, o ideal seria acontecer para mim sinalizações de alta no próprio gráfico diário, fundo ascendente, pivô de alta já para cima dessa região justamente dos 29,50. Seria o meu maior interesse de compra em Klabin. Taesa, que gerou um movimento muito forte para cima, só fez um candle de correção, já voltou a subir, fez outra aqui tentando voltar a cair, já reverteu para cima. E com isso a Taesa gera uma nova máxima histórica no gráfico dela, rompe tudo para cima em 3 semanas, rompe tudo isso aqui para cima. Isso é algo bem positivo para que a gente olhe com carinho, vamos dizer assim, quando o papel retornar aqui no gráfico diário, fizer um pullback de todo esse movimento de subida, para trazer oportunidade de compra acima dessa região de topos anteriores. Ou seja, esses topos aqui tendem agora a funcionar como nível de suporte de avaliação para buscar a operação de compra de swing trade nesta ação. Para quem está comprado pelo médio prazo, prazo maior, gráfico semanal principalmente, semana que vem, a partir de segunda-feira, vai ter a oportunidade de trabalhar com stop mais curto aqui abaixo da mínima desta semana. Inclusive a Taesa, lembrando que foi uma escolha dentro aqui do meu perfil no Instagram, @dvinvest. Então, se você também quer participar lá, ver também informações de aprendizado, post de aprendizado, que eu até fiz um post ontem sobre suporte, e também até algumas respostas que eu coloco lá, abro uma caixinha de pergunta, né, diariamente. Você pode participar também dessa caixinha de pergunta, tentando sempre agregar algum tipo de valor para quem me acompanha. Embry 3, Embraer. Pregão de hoje, queda de 4,77%. Para quem lembra aí não que esse ativo vai continuar caindo, mas para quem lembra do radar do mercado de ontem, das últimas análises da Embraer e até num stories que eu coloquei aqui no meu perfil no Instagram, sobre a questão de, beleza, está subindo e aí, o que faria? Né? Se tiver no swing trade, stop aqui, seria a perda da mínima desse candle. Tecnicamente falando, seria uma forma de saída. A outra forma, que eu não buscaria entrada, não abriria compra aqui. Pode continuar subindo? Pode. Mas o risco é muito mais alto, porque o ativo chegou através de um movimento longo de subida no gráfico mensal, apesar da tendência de curto a médio prazo está alinhada para cima, chegou num nível muito importante de resistência com um movimento longo de subida no gráfico semanal. Então isso aumenta a chance de se ter algum processo de correção, seja no curto prazo, seja no curtíssimo a curto prazo pelo gráfico diário, ou mesmo pelo gráfico semanal de algumas semanas. Então, por esse motivo, entrar comprando aqui você tem um risco muito mais alto, a relação risco-retorno não é das melhores. Então, aguardaria algum processo de correção para abrir alguma compra no ativo. E se tivesse comprado no curto prazo, sair daqui. Se tivesse comprado pelo gráfico semanal, falando de curto para médio prazo, semana que vem, segunda-feira, trabalharia com stop abaixo da mínima desta semana. Logicamente, ainda a gente tem mais 3 pregões na semana para definir aí a mínima da semana. Atualmente na casa dos R$ 13,73. Azul 4, pregão de hoje queda forte, de 6,19%. Fechou uma vez acima da zona de resistência e voltou para baixo na região seguinte, mas se sustentou acima dos R$ 40, de R$ 40 até um patamar ali de R$ 39,30, eu vejo uma região relevante de antiga resistência, que virou aqui um patamar de suporte aqui virou um gap de baixo e volta a funcionar como um patamar de resistência, então um ponto que pode funcionar como suporte.
tem um sinal de baixa, entra comprando aqui, não entraria comprando, pode até subir, mas não entraria comprando dessa forma. Eu aguardaria ali o desenrolar desse movimento de baixa. Ele pode vir, inclusive, a fechar esse gap aqui que está perto dos R$ 38,75 a R$ 38,34, para avaliar a possibilidade de uma compra de fundo ascendente nos próximos pregões em cima de Azul 4. Por enquanto, ainda não vejo um sinal de entrada. Foi um ativo que eu até comentei na semana passada, numa análise na semana passada, que é para avaliar a possibilidade de entrada. Isso eu comentei, se eu não me engano, nesse candle aqui. Aí você fala, nossa, não entrei e o ativo deu uma pancada para cima, ó, eu deveria ter comprado. O Dalton comentou que já tinha um movimento longo subido e não ia aguardar uma correção. Por conta da relação risco-retorno, não que porque vai cair, é mais por conta da relação risco-retorno. E é a mesma coisa aqui, agora aguardando, já fez um recuo, mas com o recuo precisa ter mais alguns candles, preferencialmente mais uns 2 candles para avaliar alguma compra de swing trade no papel, seja de fundo ascendente ou seja mesmo de ficar aqui de lado e gerar compra de pivô de alta. São as alternativas que eu enxergo e que se encaixa dentro da minha metodologia nesse papel. Via Varejo, VVR3, no pregão de hoje apresentou queda de 1,96%, batendo na média e não conseguindo voltar para cima da média. Então, para buscar alguma entrada na Via Varejo, qual seria o principal sinal para buscar uma compra, sabendo que ela está lá em cima da região dos 11,54, que é um Fibonacci daqui para cá, visto principalmente melhor pelo gráfico mensal, é a região de 38,2% de retração, é um ponto de suporte, chegou aqui depois de um movimento mais longo para baixo, já deu 2 candles de indefinição que geram um sinal de enfraquecimento da queda, mas até agora não gerou um sinal de alta, que por exemplo seria o rompimento de 12,43. Onde está 12,43? Aqui. No gráfico diário já passa a ser o quê? Um sinal de pivô de alta. Então seria uma das formas de entrar comprando. Um pouquinho mais arriscado o cenário dela, mas seria uma das formas de abrir uma compra em cima de VVR3 no rompimento de 12,43. Stop podendo ficar na volatilidade do papel, que você pode pegar através do True Range. Abaixo ali da entrada, e você bota o valor do True Range para baixo para estabelecer o stop, ou aqui abaixo dessa região, tentando pegar um movimento de subida que possa vir a fechar esse gap de baixo, onde tem um ponto mais alto da resistência na faixa dos R$14. Lembrando que antes dessa resistência vai ter resistência aqui intermediária na faixa dos 12,94, a máxima desse topo aqui também em R$12,60. São as resistências mais próximas. E isso seria o quê? Um sinal de mudança da tendência do papel. Geraria um pivôzinho de alta, um pivô de alta gera uma tendência e retoma uma tendência de alta de curto prazo, mas apesar do gráfico semanal ainda ser uma tendência de baixa. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.